Meus amigos, meus colegas, tudo bem com vocês? Bom, em menos de 7 dias de 2026, 2 técnicos do Big Six da Inglaterra foram demitidos. Vamos explicar como isso aconteceu, a fase dos dois clubes e o que pode acontecer daqui pra frente. Já deixa seu like e se inscreve no canal pra gente trazer mais conteúdo de futebol. Bom, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, uma falando do Enzo Maresca no Chelsea, outra falando do Rubem Amorim no Manchester United, e outra parte vai ser mais uma parte opinativa. Tá, bom. Primeiramente, a gente tem que entender que a demissão do Maresca tem um bom motivo. O time do Chelsea empata com o Bournemouth em 2-2 no Stamford Bridge, e o pior nem é isso. No minuto 63 da partida, o Cole Palmer é substituído pelo João Pedro. Porém o Palmer ele era um dos melhores em campo, pra mim só atrás do Estevão, porque o Estevão estava jogando muito. O Palmer marcou um gol e após a saída do Palmer, o Maresca é vaiado pela torcida do Chelsea, que estava cantando: "Você não sabe o que está fazendo". Além disso, com o empate contra o Bournemouth, o Chelsea chegou à estatística de uma vitória nos últimos 7 jogos. Uma vitória. E isso eu não estou contando o jogo contra o Manchester City que aconteceu no final de semana. Tem mais coisa. A demissão do Maresca não é só campo-bola, e sim treta com a diretoria dos Blues. Ele tinha contrato com o Chelsea até 2029, contrato avaliado em 4 milhões de euros, 30 milhões de reais aproximadamente, com opção de renovação por mais um ano. Por mais uma temporada, perdão. Outra coisa, no mês passado, o Maresca desabafou publicamente, dizendo que viveu as piores 48 horas pela sua trajetória no clube. Nos dias que antecederam a vitória contra o Everton por 2-0. Segundo a ESPN, ele recusou explicar o que aconteceu, porém esse desabafo refletia um descontentamento com as condições de trabalho. E não é um desentendimento isolado dos bastidores. O Maresca indicou frustração após a janela de transferências, porque a diretoria recusou o pedido do técnico de contratar outro zagueiro para substituir o Levi Colwill, que sofreu uma grave lesão no joelho. O Maresca não compareceu à coletiva de imprensa após o jogo contra o Bournemouth, e a explicação que foi dada foi que o técnico italiano estava doente. Eu vou dar mais minha opinião no final do vídeo sobre isso. Agora falando do Rubem Amorim, ele foi demitido dos Red Devils ontem, e a demissão dele aconteceu principalmente por uma entrevista, abre aspas, bomba, onde no pós-jogo onde o Manchester United empata em 1-1 contra o Leeds, ele diz assim, abre aspas: "Quero apenas dizer que vim aqui para ser gerente do Manchester United, não apenas treinador", fecha aspas, abre aspas novamente: "Sei que meu nome não é Tuchel, sei que meu nome não é Conte, nem José Mourinho, mas sou técnico do Manchester United". Nessa fala ele manda uma indireta aos dirigentes do clube, e principalmente ao alfineta o diretor de futebol Jason Wilcock. O dirigente em questão teria solicitado ao técnico maior flexibilidade tática, mas o Rubem Amorim se manteve firme no seu estilo de jogo até dezembro, que seria um 3-4-3, ou um 3-4-2-1. Porém, adotou brevemente a linha de 4 defensores ao invés de 3. Após a pressão por resultados ruins, lesões e ausência de jogadores por causa da Copa Africana de Nações. Ele disse também sobre a janela de transferências, que a formação 3-4-3, que é o estilo de jogo dele, não iria funcionar sem o clube gastar muito dinheiro. Na mesma entrevista, ele dá a entender que iria permanecer no clube por 18 meses, ou até quando a diretoria quisesse mudar isso. Ele provoca um conflito de autoridade nos bastidores e um possível ponto de ruptura que levou à demissão do técnico. Após a demissão do Rubem Amorim,
Uma fonte do United declarou que o clube Após a demissão do Rubem Amorim, uma fonte do United declarou assim, abre aspas, que o clube desenvolveu uma equipe de liderança especializada que permite operar nos mais altos níveis. Embora o treinador principal seja parte fundamental do nosso ecossistema, ele não está acima dele. Agora, dando mais minha opinião sobre os dois casos que aconteceram, começando pelo Enzo Maresca, ele chega no Chelsea em julho de 2024. Ele vinha de um trabalho no Leicester City. Nos Blues, ele incrivelmente ganha uma Conference League. Mais incrivelmente ainda, ganha a primeira edição do Super Mundial de Clubes da FIFA. Após esses títulos, a gente esperava um Chelsea muito bom, que vinha muito forte, tanto porque era um campeonato muito grande e eles meio que se consolidaram lá, e principalmente ganhando do PSG de 3-0, foi um jogo histórico. O PSG era multifavorito e acabou que o Chelsea passou por cima. Era esperado um Chelsea muito bom, que ia dar trabalho, porém continuou a mesma coisa, é um time inconsistente, uma hora tá bem, uma hora tá mal, uma hora ganha, uma hora perde. Eu acho que tem partes da instituição. Eu penso que a diretoria deve escutar o técnico. Se ele for contratado para melhorar o time, ele tem que ser escutado. Se ele pedir um jogador para substituir outro por uma grave lesão, os dirigentes devem escutar, devem realizar. O Chelsea é um clube que toda janela de transferências gasta muita grana, gasta muito dinheiro. Eu penso que não seria um problema eles contratarem um substituto para o Levi Cole, um outro zagueiro. Mas também o Maresca vinha de um trabalho ruim. Eu acho que o Estevão nunca na vida dele pode ser reserva do Garnacho. Ele é muito melhor que o Garnacho. Além disso, por ele estar numa fase de adaptação e mesmo assim jogando muito bem, ele está há muito pouco tempo na Europa. O Cole Palmer não pode ser substituído. O Cole Palmer não pode ser substituído tão cedo na partida. Era uma partida muito boa. Ele é o melhor jogador que tem no Chelsea. E ele estava tão bem, não pode tirar ele aos 63 minutos. É um absurdo. Além disso, ele teve a melhor nota entre os jogadores. E finalizando minha opinião sobre o Maresca, foi um trabalho relativamente bom, levando ao todo. Levou o time para a Champions de novo, ganhou 2 títulos importantes. Porém, não tem como ficar no cargo com resultados ruins. A gente pode esperar do Chelsea. Vai trazer interino agora, né? Jogo contra o Manchester City com interino. Tem que ver o que a gente pode esperar. Talvez o Chelsea vá atrás de um técnico que também está na Premier League. Muitos pensam no Emery, tirar ele do Aston Villa, mas eu acho isso muito difícil. O Manchester United também pode pensar nisso. É isso. Sobre o Maresca é mais ou menos isso. Não foi um trabalho ruim, mas acabou que ali no final ele estava merecendo. Agora sobre Rubem Amorim, o Manchester United fez certo, acho que demitir. É mais um técnico que, pós Alex Ferguson, que tenta fazer um trabalho, mas mais um fracasso. O estilo de jogo do Rubem Amorim não se encaixa com a situação que o Manchester United vive, lesões, desfalques, tudo isso também acarreta nos resultados ruins. Que nem eu disse sobre o Enzo, a diretoria precisa ouvir o treinador. Ele precisava de reforços, não foi ouvido. Ele é demitido por dar alfinetadas nos dirigentes, porém eu penso que os dirigentes não fizeram sua parte nessa questão. É um clube que também tem dinheiro, poderia apostar na ideia do treinador para melhorar o time, porém acabou insatisfazendo as vontades dele, que acabou que o demitiu. Foi um trabalho bem ruim do Rubem Amorim. Na temporada passada eles ficam em 15º na Premier League. Foi a pior pontuação desde o clube ser rebaixado em 1974. Se eu não me engano, foi 42 pontos. A pior pontuação desde o rebaixamento. Se eu não me engano, é o 7º técnico pós Alex Ferguson em
Quantos anos já faz? Eu não lembro de cabeça agora. É muita coisa. O Manchester United vive uma fase muito ruim de dirigentes. É um clube que tem uma direção muito ruim. Não gasta milhões e continua mal sempre. Agora a gente vai ver. Eles também, que nem eu disse, eles podem ir atrás do Unai Emery, mas eu acho muito difícil o Unai Emery querer sair do Aston Villa. É um trabalho muito bom que o Aston Villa está fazendo. Além da pior pontuação na temporada passada após rebaixamento, eles perderam a Europa League pro Tottenham numa partida horrível. E a pior vergonha de todas, eles foram desclassificados da Copa da Liga Inglesa por um time da 4ª divisão da Inglaterra. Um time multimilionário que está na primeira divisão há muito tempo, perdeu para um time da 4ª divisão, foi desclassificado. Isso é uma das piores vergonhas que pode acontecer. Um time que tem dinheiro, tem elenco, tem estrutura, tem tudo isso, contra um time que não tem quase nada disso e perde. É como se o Brasil perdesse para Curaçao, com todo respeito à seleção de Curaçao, mas o Brasil é muito melhor. É como se o Santos ganhasse do PSG, ou como o Ibis ganhasse do PSG, dando um exemplo pior. É muito vergonhoso, por mais que o Manchester United esteja numa fase bem ruim, perder para um time da 4ª divisão é extremamente ruim, é muito ruim, uma vergonha gigante. E eu acho que os torcedores não estão nem um pouco contentes com esse desempenho da equipe. Mas é isso, a gente pode esperar do Manchester United, eu acho pior ainda. As minhas expectativas para os Red Devils, eles podem voltar o técnico interino. Vamos ver o que a gente eles vão fazer, tanto o Chelsea, tanto o Manchester United, se eles podem voltar bem. O Manchester United está em 6º e o Chelsea está em 5º. Por mais que os dois estejam mal, eles estão em uma boa posição da tabela da Premier League. Já está melhor que a temporada passada. Vamos ver o que vai acontecer. Então foi isso, meus caros, esse foi o vídeo. Muitas coisas desse vídeo eu peguei da ESPN e da CNN Brasil. Deixa seu like e se inscreve no canal pra gente trazer mais conteúdo de futebol aqui. Nesse eu vou me despedindo. Muito obrigado por assistir. Deus te abençoe e tamo junto.